A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 15 de setembro e a palavra de Deus para o teu coração está em Lucas 12, 35 em diante, que nos diz: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar às bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegar-se-á, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achará, assim bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, pois, isso, que o pai de família soubesse a que hora havia devido ao ladrão, vigiaria e não deixaria ninguém à sua casa. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz-lhes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós temos que entender uma situação, né? O Senhor fala conosco de uma forma que nós venhamos entender. Então, assim, para quem é militar, o Senhor vai falar com gírias militares. Para um político, ele vai falar para uma área de quem é político. Para quem é civil, ele vai falar de coisas do cotidiano. Para esse povo aqui, ele teve que falar para uma situação de trabalhadores. Naquela época, as pessoas não tinham tantas profissões, não havia tanta diversificação. Então, todos eram empregados de alguém. E aí que estava, né? Um dos pontos, né? Ele falou de uma situação de um patrão que simplesmente chamou pessoas para trabalhar, deu-lhe função para que eles viessem fazer e não disse quando voltaria. Assim é o Senhor Jesus. Ele chama todos nós para algo em específico, seja para pregar, seja para louvar, seja para fazer as obras de dentro da casa de Deus, ou até mesmo para você estar ali dentro da igreja o adorando. Não pense que só porque você não tem uma função dentro da igreja que você é menor ou maior do que os outros. Porque a maior ação de um cristão é adorar ao Senhor. Adorar de todo o nosso coração. Há pessoas que Deus engrandece financeiramente, que é para estar dentro da igreja e simplesmente manter as contas em dia da igreja paga. Temos que entender o nosso ponto. Daí então ele falou com esse povo de uma forma que eles viessem a entender, de uma forma de um trabalhador, e falou sobre as bodas, né? E quando o Senhor voltar das suas bodas, achará o seu servo fazendo aquilo que ele mandou fazer? Buscando, né? Trazendo para o nosso cotidiano. Será que quando Jesus voltar ele vai nos achar fazendo aquilo que ele mandou nós fazermos? Será que ele vai nos achar simplesmente buscando a ele de dia, de uma noite, de madrugada? Aqui o Senhor fala que ele pode vir numa vigília, que pode ser na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília. A terceira vigília simplesmente era de 3 às 6. Então assim, nós não sabemos a hora que simplesmente o Senhor Jesus vai estar voltando. Nós temos que buscar Jesus a todo tempo, de dia, de noite, estudar, meditar na palavra, nos afastar daquilo que verdadeiramente é pecaminoso. Assim como o trabalho, se aquele trabalhador está na sua função, está no seu horário de trabalho e não faz aquilo que foi mandado se fazer, o seu patrão logo vai demiti-lo, e assim também é Jesus. Se Jesus voltar e não achar nós fazendo aquilo que agrade verdadeiramente a Deus, ele vai nos dispensar. Ele simplesmente vai nos rejeitar. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Que muitos foram chamados. Eu profetizei, eu simplesmente libertei, eu curei. Mas foi em nome de Jesus. Eu e você não temos capacidade para fazermos nada se não for na autoridade e no poder de Jesus. E aí então o Senhor diz: apartai-vos de mim porque eu nunca o conheci. Por quê? Porque fazia a obra no nome de Jesus, mas não servia a Jesus no seu coração. Não fazia aquilo que o Senhor mandava.
Fazer a obra de Deus não salva ninguém, muito pelo contrário, é uma responsabilidade ainda maior. Quanto mais dado, mais é cobrado. Então, assim, nós temos que estar certos daquilo que nós estamos fazendo. E aí, então, assim, o Senhor fala, bem-aventurados são aqueles que quando ele voltar e estiver o buscando. Por quê? Porque o Senhor vai o servir, vai levar junto a eles, vai o servir. Então, assim, o Senhor fala que há uma mesa preparada para todos aqueles que forem salvos. E o Senhor vai nos servir. E aí que está um dos pontos, né? Porque nós vamos estar trabalhando aqui para nós e nós somos servos. E o Senhor também, como servo humilde, assim como ele serviu também os seus discípulos lavando os seus pés, o Senhor vai nos servir de alguma forma. Ali, nos dando o nosso devido galardão nos céus. Há um galardão para tudo aquilo que nós viemos a fazer aqui na terra. Então, nós muitas das vezes não vamos ter o reconhecimento aqui. Não espere o reconhecimento do homem, não espere o reconhecimento muitas das vezes aqui na terra, porque o Senhor pode estar guardando o seu galardão nos céus. E muitas das vezes nós queremos o reconhecimento aqui na terra. É um dos pontos, irmão, nós temos que parar e pensar muito bem, porque tudo aquilo que nós fizermos, seja bom ou ruim, vai ter consequências. Então, assim, estar na posição, nós temos que lembrar das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Deu-se a meia-noite, simplesmente o noivo não apareceu, e elas pegaram e dormiram, todas elas. E aí, então, quando ouviu-se um grito que o noivo estava vindo, as virgens prudentes pegaram o seu azeite e acenderam a sua candeia. Havia um estoque. E as loucas fizeram o que? Dar no seu azeite. Não tem como você dar do seu azeite. Por quê? Porque nós podemos entender que as virgens loucas eram aquelas que estavam com o olho dentro da igreja, mas estavam com o olho no mundo. Não tem como você ser meio a meio. Estavam, vamos dizer assim, em cima do muro. Não tem como você estar no cima do muro e esperar que o Jesus venha e você seja chamado. Porque assim, quando parou para se buscar mais azeite, o noivo veio, abriu a porta e assim com noivos entraram para as suas bodas com o Senhor. Assim também vai ser o Senhor. Nós temos que estar buscando verdadeiramente o Senhor e estar cheios de bondade, de caridade, não para que a obra de Deus venha a ser, mas nós venhamos estar na posição, porque aquele que ama o próximo, simplesmente o amor do Pai também está nele. Então nós temos que estar boas atitudes, como a Bíblia diz, né? De acordo com a Bíblia, vivendo de acordo com a Bíblia. Não pode estar metade vivendo de acordo com a Bíblia e metade não. Ele ainda fala, né? Por quê? Porque o pecado, ele simplesmente nos afasta de Deus. Assim como o ladrão. A palavra de Deus fala, né? Porque se aquele pai de família soubesse quando o ladrão vai vir, ele simplesmente deixaria tudo... ele estaria de vigília. E assim também vai ser o Senhor. O Senhor vai vir como um ladrão, de uma hora que ninguém espera. O ladrão, ele serve para roubar. O pecado nos rouba a comunhão com Deus. O pecado original roubou a comunhão com Deus. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fizermos de pecado vai estar nos afastando de Deus. E se Jesus voltar e você estiver em pecado, irmãos, nós temos que parar e pensar nisso. É uma palavra dura para mim e para você, irmãos. Porque assim como todos foram chamados para uma função, aquele que é chamado para pregar a palavra, ele também recebe a responsabilidade. Então assim, lembre-se, o pecado afasta do Senhor. E aí então Pedro parou assim, mas essa palavra é para quem? É só para nós ou para todos os servos? E ele falou assim, simplesmente todos foram chamados para servir de algum momento. Como eu disse, ele serve um mordomo fiel e prudente. O mordomo fiel e prudente é aquele que adora, que louva e faz tudo, olhando para o Senhor totalmente. Bem-aventurado é aquele servo aqui, enquanto o Senhor voltar, o achar fazendo isso o quê? Sendo fiel a Deus. Nós temos que ser fiel e não pecar, irmãos. Por mais que nós pequemos todos os dias, não ter um pecado de morte. Aquilo que a Bíblia reprova sendo como morte. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha estar endireitando as nossas veredas, nos afastando de todo pecado, nos afastando de tudo aquilo que, meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor condena. O Senhor verdadeiramente, meu Pai, venha estar entrando e trabalhando em nossos corações, nas nossas mentes, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, trabalhando, curando, salvando, restaurando, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, tira toda a preocupação, meu Pai.
tira todo o desânimo, tira toda a tristeza, meu Pai. Meu Deus, nos converte, meu Pai, cada dia mais ainda na sua presença, meu Pai, mais ainda na sua vontade, no seu querer, meu Pai. Tira toda a distração, tira todo impedimento, meu Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor venha estar, meu Deus, nesse dia, abençoando a todos nós, meu Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, deixe o seu like e compartilhe com aquele que está precisando. Amém, irmãos?